Alô, galera do Tony Sou Programador. Vamos para a nossa aula de número 20. E nessa aula a gente vai falar sobre versionamento de código, ou Source Control, que é o que todo mundo fala aí no ambiente de programação, tá? No ambiente de desenvolvimento de software. Então, antes de começar a aula, eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Antigamente, lá para 2005, por aí, 2000, 2005, como que eu trabalhava com relação a código, tá? Imagina o seguinte, que eu tenho aqui alguns diretórios, certo? Eu vou abrir aqui o meu diretório, e aí eu tenho dentro desse diretório aqui alguns arquivos. Teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Então tenho 4 arquivos aqui, tenho alguns diretórios aqui também. Outro diretório aqui, 2 arquivos estão dentro dessa pasta e essa pasta está dentro dessa pasta, certo? Então imagina que isso daqui foi um software que eu desenvolvi, tá? Esse aqui foi um software que eu desenvolvi que tem aí esses arquivos aqui dentro, tá certo? E aí o que acontece? Antes, quando eu precisava versionar o código, como que eu fazia? Eu pegava, terminava o sistema, depois de terminado o sistema, existia um negócio lá que era o servidor, então a gente tinha lá acesso ao servidor, tá? Então a gente tinha lá uma pasta lá que era acesso ao servidor, e o que a gente fazia? Copiava todos os arquivos que estavam aqui na minha máquina e jogava lá no servidor, certo? Assim fazendo um backup aí do que eu fiz lá na pasta do servidor, tá? E aí, toda vez que eu fazia alguma alteração nesses arquivos aqui, o que eu tinha que fazer? Copiar esses arquivos, entrar lá na pasta do servidor, jogar lá de novo e fazer um replace de tudo, tá certo? Então, fazer um replace de tudo lá, né, que é substituir tudo. Então, versionava colocando aí a última versão aí do que eu fiz dentro do meu servidor. Então, caso aconteça da minha máquina quebrada, algum problema, o que acontecia? Eu perdia os arquivos da minha máquina, mas não perdia lá no servidor, tá certo? Se acontecesse do servidor quebrar, der algum problema lá no servidor, aí eu estava perdido. Eu tinha que pegar a última versão da minha máquina e jogar lá no servidor como se ele fosse a última versão. Então era assim que eu trabalhava antes, tá? O único problema disso é que já aconteceu comigo várias vezes, é o quê? Às vezes, quando eu ia copiar do meu diretório para o diretório do servidor, eu confundia ali na rapidez e acabava copiando do servidor para o meu diretório e substituía. Quando eu fazia isso, a merda aí estava feita. Por quê? Porque ao invés de eu pegar a minha versão, que é a mais atual, que eu trabalhei o dia inteiro e jogar no servidor, eu peguei a versão que está no servidor e joguei em cima da minha, perdendo tudo que eu fiz durante o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu fiz isso algumas vezes e perdi um dia inteiro ou 2 dias inteiros de trabalho, porque simplesmente uma confusão simples que eu peguei os dados que estavam lá no servidor e joguei em cima dos meus arquivos, substituindo tudo. Daí, eu comecei a comunicar as empresas que eu trabalhava, falando que, tipo, não era legal trabalhar assim e tal, porque a gente estava acabando perdendo coisas, né? Perdendo arquivos e perdendo códigos e dias de trabalho. Daí, eu comecei a trabalhar com alguns Source Controls ali, né? E aí, o primeiro Source Control que eu trabalhei foi o Source Safe, certo? Source Safe, ele é da Microsoft, tá certo? E aí ele também serve para versionar arquivo. E aí, como que ele funcionava? Eu ia lá, eu estava trabalhando lá no Visual Studio, tá? E aí, tipo, eu terminei de fazer algumas coisas lá do meu programa. Eu clicava com direito lá no meu editor. Imagina que esse aqui fosse o Visual Studio, então eu clicava com direito, ia lá e mandava versionar no SourceSafe, tá? E assim ia. E aí, o que ele fazia? Ao invés, ele fazia automaticamente, né, a cópia disso daqui lá para o meu servidor. Só que ele tinha uma coisa aí de especial. Toda vez que eu fazia isso daí, eu tinha como também recuperar as versões anteriores. Ele tinha um histórico lá. Então eu podia clicar com direito nesse arquivo, ir lá e dar um get history. E aí ele trazia para mim
a lista, né, de alterações que eu fiz nas datas que eu fiz, certo? E aí ele era limitado a isso, mas isso já salvou muito a minha vida. Com o tempo, eu fui conhecendo outro Source Control, que é o Team System, que também era da Microsoft. E aí eu conheci SVN e tal, e aí fui evoluindo com relação a versionamento de código. Por isso que é Source Safe, manter o seu código seguro, certo? Source Control, ter o controle do seu código. E aí, gente, eu fui evoluindo conforme fui trabalhando e eu conheci essa belezinha que aí eu digo que hoje eu acho o melhor Source Control que existe, que é o Git. Tudo bem que tem gente que tem as suas preferências, a minha preferência é pelo Git, tá certo? E aí, o que é o Git, gente? É a mesma coisa que eu falei para vocês, o mesmo conceito que eu falei para vocês de versionar diretório. Porém, ele versiona de uma forma muito, muito boa para você e te dá várias opções de como que você pode resgatar um código que você fez há meses atrás ou há anos atrás, tá certo? Então, e outra coisa, ele é muito bom para trabalhar como comunidade, você consegue trabalhar de uma forma colaborativa e assim vai. Então, gente, o objetivo da aula de hoje é justamente explicar o Git para vocês, que vocês não têm que passar por todos esses Source Control, já aprender um dos melhores aí do mercado, tá certo? E aí, a primeira coisa que eu convido vocês a fazerem primeira coisa, para quem está no Windows ali, né? Download Git Windows. Vocês vão achar esse link aqui de downloads, certo? E aí vocês vão fazer o download lá para o Windows e vão instalar. Então isso aqui você tem o download para o Linux, para o Windows e para todos os outros que você tem, todas as plataformas que você precisa, tá certo? Uma outra coisa, para quem está no Windows, na aula anterior, que é a aula de Shell, no finalzinho da aula eu mostro para vocês como que vocês acessam lá o Linux lá, né, a parte do Windows, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. No finalzinho da aula, eu gravei lá um ponto onde eu mostro para vocês como que vocês vão acessar o Linux, né? Não, o Git através aí do comando Git. Ele vai mostrar para vocês aí através da linha de comando, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então aqui, ó, vocês têm lá um programinha que é chamado... Deixa eu diminuir aqui o volume. Então você vai ter aí um programinha que é chamado git-bash. E aí você vai abrir o git-bash, ele vai abrir um prompt de comando para você, olha lá, git-bash. Ele abre um prompt de comando para você, onde você tem como digitar os comandos do Git, para você que está no Windows, tá certo? Para você que está no Linux e para você que está no Mac, é a mesma coisa do que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é só vocês utilizarem aí da forma que eu estou utilizando, tá certo? Bom, voltando aqui, primeira coisa que vocês vão fazer então, na segunda coisa, né, depois que vocês instalaram o Git na máquina de vocês, e aí vocês vão ter algo parecido como tipo Git. Se vocês digitarem Git, ele vai te dar um comando falando aqui, o Git está instalado e você tem aí várias opções para você digitar, certo? A partir do momento que você já tem isso, aí eu convido a vocês a entrar no github.com, tá? github.com. Então assim, quem entrar no github.com ou no Bitbucket, que são dois sites de versionamento de código que usam o Git, ele vai ajudar vocês aí com algumas coisas aí que vocês podem fazer. Então você tem aí o Bitbucket, certo? E você tem também o GitHub. O GitHub ele é aberto, então você consegue fazer códigos compartilhados, você consegue contribuir para o mundo com relação a open source, tá? Por isso que eu gosto também do GitHub, o conceito dele é bem legal, o conceito de comunidade. Então, gente, convido vocês a entrar no GitHub e aí vocês vão fazer o seguinte, entrar aqui e criar um novo repositório, tá? Notem, gente, uma coisa, no site do Torne-se um Programador, aqui em códigos, eu mando para o GitHub, tá? Então, se vocês, não sei como é que é o URL do GitHub, se vocês entrarem aqui no Torne-se um Programador e clicar em códigos, vocês vão entrar no GitHub e aí vocês têm como fazer fazer o cadastro aí do GitHub, mas só que vocês vão entrar diretamente onde está o código do Torne-se um Programador. Tá. Bom,
Primeira coisa, como criar um repositório. Então você entra lá no GitHub, vai criar um repositório. Eu vou criar um repositório aqui, ó, treinamento-git, certo? Criei esse repositório. Agora eu já tenho esse repositório aqui na minha máquina. Eu tenho duas formas para acessar esse repositório, utilizando o HTTP ou utilizando SSH, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona o HTTP e depois explico o SSH. Tá, uma vez desse jeito aqui, eu preciso baixar esse código ou esse diretório para minha máquina. Como que eu faço isso? Eu utilizo um comando chamado git clone, tá? Git clone. Se vocês entrarem no repositório que vocês criaram, ele mostra para vocês aí as opções e ele também tem os botões para mostrar para vocês como que vocês faz o clone desse diretório que você acabou de criar aqui na internet. Então, o comando simples que eu vou mostrar para vocês, git clone essa URL que eu quero, certo? Quando eu fizer o git clone dessa URL, ele vai baixar para mim a pasta aqui no meu diretório, certo? Chamado treinamento git, certo? Então ele vai criar isso para mim. Legal. Eu tenho a opção de fazer o clone e colocar um nome da pasta diferente? Tenho. Eu posso fazer um clone e colocar o nome de uma outra pasta. Treinamento. Treinamento. Então, se eu fizer isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma outra pasta, agora com o nome treinamento. Tá vendo? Então, ele criou aí uma pasta dentro do treinamento Git e uma outra treinamento. Tá certo? Então, eu tenho como fazer um clone e colocar aí o nome que eu quiser na minha pasta. Tá certo? Bom, tá aí. Uma vez que eu fiz o clone e entrei dentro do diretório, agora eu começo a ter os comandos do Git. Então, um dos comandos do Git que você tem, git status. Ele lista para você tudo que você tem dentro do seu arquivo, certo? Eu não tenho nada aqui ainda. Então, eu preciso criar um arquivo para começar a versionar esse arquivo lá no Git. Então, eu vou criar um arquivo aqui. E aí, se eu dar o meu git status, ele vai mostrar que eu tenho um arquivo novo e eu preciso adicionar, certo? Legal. Eu preciso adicionar, fazer um commit e fazer um push disso lá para o meu servidor, certo? Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Git add ponto, ou git add o arquivo que eu quero, certo? Adicionei. Se eu adicionei esse arquivo, git status, ele vai mostrar para mim que eu tenho um novo arquivo aqui. Depois que eu fiz isso, ele já fala para mim, agora você precisa fazer um commit, certo? E aí eu tenho um outro comando, git commit -m, que é a mensagem que eu vou colocar. Então, iniciando com um arquivo de teste. Tá aí. Agora você der o git status, ele vai falar para você, ó, você já tem um commit pronto. Agora você precisa jogar isso lá pro seu diretório, lá pro seu servidor. Então, eu vou fazer um git push origin master, certo? Que é onde que eu quero mandar. A minha origem é o master. Quando eu fiz o clone por HTTPS, toda vez que eu faço um push, toda vez que eu faço um pull, toda vez que eu crio uma tag ou algumas outras coisas que eu vou te mostrar, ele vai pedir o seu usuário e sua senha. Você vai ter que digitar lá o seu usuário e vai ter que digitar a sua senha. Se você digitar errado, ele não vai subir o código, não versionando ele, dando falha na autenticação, tá certo? E aí, quando você vir aqui no site, no seu diretório que você criou, esse arquivo não vai estar versionado, tá certo? Bom, aí assim, digitando o usuário e a senha certo, ele vai mandar para cá, tá bom? Esse é o modo HTTPS aqui, né? O HTTP, onde você vai fazer a sua autenticação no seu computador. O SSH é quando você fala para o seu computador que você confia que o GitHub ele pode confiar no seu computador. E aí você não precisa digitar o usuário e senha, tá certo? Então, eu vou fazer o clone novamente, agora dessa vez com com HTTPS, certo? Não, com SSH. Vou remover aqui esse diretório. Tá. Porém, para você conseguir fazer o clone com SSH, git clone com SSH, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa configurar o seu GitHub, certo? Para que ele aceite a sua máquina como uma máquina confiável, tá certo? Então o que você vai fazer? Clicar aqui e ir em Settings, certo? E aí quando você chegar em Settings, ele vai mostrar o seu profile
E aí vocês vão ter isso daqui, ó, SSH Keys. Esse SSH Keys é onde você consegue colocar uma key da tua máquina e você consegue falar assim, ó, essa key aqui, ela é confiável, certo? Ou essa aqui, ela é confiável. Ou essa aqui não é mais confiável, então você pode tirar, certo? Então as keys que não são mais confiáveis eu posso tirar. Eu quero adicionar uma key nova. Eu clico aqui, digito o nome da key que eu quero e coloco a minha key aqui, tá certo? Como gerar essa key? Eu preciso saber como gera essa key. Para você que está lá no Linux, o que você pode fazer? Existe um comando chamado ssh-keygen, certo? Quando você dá um Enter nesse lib aqui, no Ubuntu ou no Mac, quando você dá um Enter nessa gen aqui, ele vai gerar uma chave pública para você. É só vocês dar Enter aqui até ele gerar essa chave pública. Uma vez gerada, ela vai estar dentro de uma pasta que é o seu usuário. Então eu vou executar aqui pode ser Sublime mesmo, e aí eu vou digitar aqui, ó, /users, o mesmo caminho que ele vai mostrar aqui, ó, /users, /docs, /ssh, ponto, a chave, o nome, ponto .pub aqui, que é a minha chave pública. Aqui dentro desse arquivo, ele vai dar aí o endereço da minha chave pública. E essa minha chave pública é a chave que eu preciso colocar ela dentro aqui da minha key do SSH. Tá? Para você que está no Windows, também deve ter a forma lá de fazer no Windows, então você vai ter que gerar essa chave e colocar aí a chave confiável aqui do Windows aqui, tá certo? Bom, uma vez gerado a chave, uma vez configurado, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer clone do seu Git diretamente também, da mesma forma que eu fiz o clone com HTTPS. Gente, se você não conseguiu fazer essa parte aqui, que é configurar o seu GitHub para deixar a sua máquina confiável, não tem problema. Você pode continuar usando HTTPS e digitar sempre o seu usuário e senha, que não vai ter problema nenhum, tá? O único problema é que você vai ter que digitar o seu usuário e senha toda hora e aí fica um pouquinho chato, tá? No meu caso, eu não quero digitar o usuário e senha toda hora, então o que eu fiz? Eu deixei a minha máquina confiável. Agora, novamente, eu vou criar um novo arquivo de novo e aí vou adicionar novamente, agora com a minha máquina confiável. Vou adicionar esse arquivo novo que eu acabei de criar, certo? Vou comitar esse arquivo, novo arquivo, e vou fazer o push, que é jogar isso daqui lá no meu servidor. Vou aumentar um pouco mais aqui para vocês. Tá aí. Então eu estou fazendo push disso daqui lá para o meu servidor. Uma vez feito isso, o que vai acontecer? Quando eu chegar aqui no meu servidor e dar um reload, certo? Aqui no meu site, eu já vou ter o arquivo novo aqui, tá certo? Então eu tô aqui com o arquivo novo, tá? O legal disso eu tenho como ver o histórico disso. Então eu comitei isso daqui há 34 segundos atrás, certo? O número do commit é esse, e aí a cópia inteira do SHA tá aqui, tá? Outra coisa que é legal estou aqui dentro desse diretório, eu tenho como ver todos os arquivos que estão aqui versionados para mim, certo? E eu posso fazer o clone disso também a qualquer momento. Eu tenho somente um branch, que eu vou explicar para vocês, e tenho aí os commits que eu fiz. Então, o único commit que eu fiz foi esse daqui, tá? E ele mostra o nome lá, a mensagem que eu dei para a alteração que eu fiz. Bom, legal. Agora eu quero alterar esse arquivo. Então, eu vou dar um Sublime aqui e vou alterar esse arquivo. Vou alterar esse arquivo colocando aí como teste Danilo. Tá certo? Uma vez salvo como teste Danilo, eu vou lá, dou um git status. Agora ele mostra que foi modificado. Outra vez, git add o arquivo que está modificado. Certo? Ele está adicionado. Git commit a mensagem. Modificação de teste. Git push. Mandei de novo lá para o meu servidor, tá certo? Outra vez mandado lá para o meu servidor, se eu der o reload aqui agora, tá aí, modificação de teste agora é meu último commit. Quantos commits eu tenho? 2 commits. Se eu clicar aqui agora, eu vejo lá a última versão. Se eu clicar em History, eu vou ver aí os outros commits que eu fiz e eu consigo voltar no tempo
e ver como que o meu arquivo estava antes, certo? E ver como o meu arquivo está agora. Voltando aqui, eu vou criar aí alguns diretórios aqui dentro desse meu diretório de versionamento. Nova pasta. Vou criar uma outra aqui. E aí vou criar alguns arquivos dentro dessas pastas aqui. Tá aí. Feito isso, se eu der de novo aqui um git status, ele vai mostrar aí que eu adicionei 2 diretórios e que tem arquivos lá dentro, tá certo? Então, novamente, git add. Agora eu dei um git add ponto, olha a diferença. O git add ponto, ele vai adicionar tudo que tem aqui, todos os arquivos, tá certo? Então, eu quis adicionar todos os arquivos. Dei um git add ponto, tá certo? Git status novamente, ele vai mostrar todos os arquivos que eu adicionei. Git commit, -m, a mensagem que eu quero, novos arquivos. Git push, mando novamente lá para o meu servidor. Legal. Tendo os arquivos agora tudo aqui no meu servidor, qual é o próximo passo? Mostrar para vocês aí as outras coisas que eu posso fazer. Então, eu tenho 3 commits aqui, certo? E aí vou tendo todas as informações. Um exemplo, pessoal, eu vou mostrar para vocês um outro commit que eu tenho aqui, diretamente do Tornson Programador, né, que é o Git do Tornson Programador, para vocês verem a timeline, como é que tá lá, tá? Então, ó, o Tornson Programador, que é isso que vocês têm como fazer o clone também, tá? Então, vocês têm como baixar esse código, ó, fazer o download daqui direto, ou fazer o git clone para a máquina de vocês com SSH ou HTTPS, e aí vocês vão ter acesso a todos esses códigos e a todos os exercícios que eu faço dessas aulas aí que eu dou para vocês, tá certo? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho 60 commits, então eu vou clicar aqui para ver todas as mensagens de commits e todas as alterações que eu fiz. Aqui ele fala, tá vendo? Apagando o git, colocando várias coisas aqui que eu coloquei, ó. Aula de DHTML, todas as aulas que eu dei e todos os commits que tá aqui. Então se eu clicar em um dessas aulas aqui, ó, ele vai mostrar para mim a alteração que eu fiz. Então eu adicionei todos esses arquivos aqui lá no meu Git, tá vendo? Então tá todos os arquivos aqui que eu adicionei. Tá aí, tá certo? Bom, tô indo muito rápido aqui, mas mostrar para vocês que como ele mostra isso legal para vocês. Outra coisa, eu tô aqui mostrando, vamos lá, exemplo de shell script. Então foi o exemplo que eu versionei ontem. Então adicionei esse arquivo aqui, ó, para vocês terem acesso ao código, tá vendo? E aí alguns arquivos dentro desse diretório, certo? Só para fazer o teste aí com o shell script. Então tá aí. Então os commits que eu fiz lá no Tornson Programador. Tá. Agora uma coisa interessante. Beleza, eu fui, adicionei todos os arquivos que eu queria, versionei tudo que eu precisava, certo? Agora o que eu quero fazer? Tá tudo bonitinho. Eu fiz uma cagada no meu código. Então vamos lá. Vamos supor que eu estou aqui no meu código, e aí eu peguei esse código aqui da pasta 3 e coloquei aqui teste, ao invés de teste Danilo, eu coloquei teste Fernando, certo? E aí eu fiz isso daqui e adicionei isso. Alteração git push, certo? Então vamos supor que eu fiz essas alterações aqui e mandei isso lá para o meu servidor, tá? Tá aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então tá aqui a última versão, ó. E aí eu fiz essa modificação, só que eu não quero mais esse commit aqui de alteração. Eu fiz errado isso. Não era para estar Fernando, era para estar Danilo. Então eu errei. Se eu errei, o que eu posso fazer? Eu posso voltar no tempo, tá? E aí existe uma ferramenta chamada gitg ou gitk, depende de onde você tá. No meu caso aqui, eu não tenho gitk, mas vocês, quando vocês instalarem, vocês vão ter essa ferramenta gitk, tá? O gitk, ele é parecido com o meu gitg aqui, ó. O meu git, não, é parecido com o meu gitx. O que ele faz?
ele abre para você e te mostra uma versão através de uma interface, tá? Que é a mesma forma que você vê aqui nos seus commits, tá? Então, você vai ver da mesma forma que está aqui, aqui no seu computador, certo? Então ele te mostra todos os commits que você fez e qual o branch que você tá e assim vai, tá? Eu vou explicar o que é branch também. Bom, uma vez ele mostrando, ele mostra também as alterações dos arquivos, ele mostra também o número do commit dele, tá? O número do SHA. Esse é o número do seu commit. Isso é muito importante. Por quê? Uma vez eu estou nesse arquivo, eu fiz esse commit, mas eu não quero mais esse commit, eu quero voltar para esse caso aqui, eu posso simplesmente copiar esse número de commit aqui, ó, copiando ele, certo? Fechando ali o meu editor. Então vocês vão, com o git k ou com o git x, vai abrir, depende de como vocês instalaram no computador de vocês. Mas normalmente o git k vai funcionar para vocês, tá? Copiando ali aquele número de SHA, o que você pode fazer, que é o número do commit, git checkout esse número que você achou lá, certo? Quando você dá um git checkout desse número, ele volta a versão para você daquele commit, certo? Se você dá um git x aqui no meu caso, ou git k no caso de vocês, ele vai mostrar para vocês que aquele commit que eu fiz lá em cima não existe mais, certo? E se eu agora vir aqui no meu diretório e clicar aqui em teste, ó, não está mais como teste Fernando, está como teste Danilo, tá certo? Agora se eu simplesmente vir aqui, certo? Dou um git status aqui, e aí eu vi que eu estou nesse commit, eu dar um git checkout master, eu vou voltar lá para o meu master, para minha raiz, certo? Lembra que no começo eu dei um git push origin master? Ele é a minha raiz. Então eu quero voltar para minha raiz, git checkout master. Voltei para minha raiz. Uma vez voltado para minha raiz, volta lá o teste Fernando, certo? Ah, legal. Então quer dizer que eu posso navegar entre o tempo. Sim, eu posso voltar no tempo a hora que eu quiser para resgatar os meus arquivos, tá certo? Então se eu der um git checkout novamente aqui, pegar aqui o Fernando, o nome Danilo e dar um git checkout master e apagar aqui o Fernando e colocar o Danilo, eu posso, certo? Porque eu voltei no tempo e vi. Ah, legal. Só que eu fiz isso aqui manualmente. Eu não quero fazer isso. Eu quero que a versão que está lá seja a minha versão atual, tá? Legal. Então, para isso, eu também posso fazer uma coisa que é criar um branch a partir de um commit, certo? Então, como que é isso? Criar um branch a partir de um commit é assim, gente. Imagina que você tem a linha do tempo. Vou lá mostrar a linha do tempo para vocês. Git x. Então você tem essa linha do tempo aqui. Ó. Aí você quer criar algo paralelo a essa linha do tempo, certo? Você tem como criar um branch. Então ele vai aqui ó, nessa linha do tempo, aí você cria uma outra linha paralela aqui, ó, e aí você consegue ir evoluindo essa linha paralela e depois você consegue jogar essa linha paralela para cá. É como se você tivesse dois servidores. Então quando você faz um branch, lembra lá da história dos servidores que eu copiava meus arquivos para uma pasta do servidor? É como se você criasse um outro servidor e pegasse e copiasse essa outra pasta para um outro servidor, certo? Isso é como se fosse um branch. Então, você cria uma nova instância, uma nova timeline ali para você ir trabalhando com seus arquivos, tá? Bom, eu fiz a modificação nesse arquivo aqui, eu quero ignorar também essa modificação. Eu posso dar um git checkout ponto. O que eu estou fazendo? Eu vou ignorar tudo aquilo que eu acabei de alterar, certo? Git status novamente, ele mostra. Então eu vou voltar lá naquele commit novamente. Dei o checkout, certo? Agora eu estou lá no teste, no commit que eu fiz, que o nome ainda lá está Danilo, certo? Então estou aqui, vou mostrar o commit lá onde o nome está Danilo. Tá Danilo, certo? E aí eu tenho como criar um branch a partir desse checkout que eu fiz. Como que eu faço? Git, certo? Branch -a. E aí o nome do branch que eu quero. Novo, é -b, desculpa. Novo branch, certo? Então eu estou criando um novo branch, certo? Melhor, para correção Fernando. Certo? Uma vez feito isso, ele cria para mim... não. Desculpa, gente. Não é git branch -b.
É git checkout-b. Git checkout-b. Tá. Uma vez feito isso, ele cria um branch para mim a partir dos arquivos que eu tenho local aqui na minha máquina. Se eu criei um branch a partir dos arquivos local que eu tenho na minha máquina, agora eu posso versionar esse branch. Então eu dou um git push origin esse branch aqui, ó, certo? Então vou mandar esse branch lá para o meu servidor, certo? Agora eu criei uma linha paralela a esse meu servidor. Tá aí. Fiz uma linha paralela. Agora se eu digitar aqui, ó, git branch, ele vai mostrar qual os branches que eu tenho na minha máquina e qual o branch que eu estou atual. Então o branch que eu estou atual é esse Fernando aqui, ó. Agora eu posso simplesmente, ao invés de dar o git checkout daquele commit, eu dar um git checkout do branch que eu quero, ficando mais fácil. Git checkout master, certo? Git checkout. E aí agora eu estou no master que está com o Fernando, certo? Git checkout, novo branch, correção Fernando. Voltando lá para o Danilo, tá vendo? Se eu entrar aqui no meu servidor, vocês vão ver agora que eu tenho uma coisa nova aqui, ó, que é 2 branches, certo? Eu tenho uma linha paralela, tá vendo aqui, ó? A linha, eu criei uma linha paralela, tá certo? Isso quer dizer que eu posso fazer modificações nesse outro servidor sem impactar o meu master? Sim, posso fazer, certo? Então aqui, ó, git branch, eu vou fazer modificações dentro dessa nova pasta lá no meu servidor e não vai impactar lá no meu master. Olha só. Aqui está teste Danilo. Isso, que é, o teste Danilo é o que eu quero, certo? Teste Danilo com as alterações que eu quero, certo? Então fiz isso daí, alterei o branch que eu queria, certo? Git status, tá ali, git add ponto, git commit traço n, alterações de correção, git push origin, o que eu quero, que é o novo branch. Tá aí. Mandei a alteração para o novo branch, certo? Agora eu vou dar um git branch aqui de novo, mostrando aí que eu estou no branch correto. Se eu clicar agora aqui e dar um refresh, eu vou ter lá, se eu ir no meu arquivo aqui direto, eu vou ver que o último commit que eu tenho ainda é teste Fernando. Porém, eu estou no branch master. Se eu mudar aqui para o novo branch, certo? A alteração está aqui, ó. Então, eu mudei uma coisa sem impactar a outra, certo? Eu consigo ter duas versões diferentes sem ter problema aí de versionamento, tá certo? Tá legal. Bom, eu fiz a alteração nesse meu arquivo aqui novo, só que eu quero que essa minha alteração jogue dentro do meu master. Então eu posso simplesmente pegar uma coisa que está lá no servidor e voltar para a minha pasta principal, tá certo? Como que eu faço isso? Eu simplesmente volto git checkout para minha pasta inicial. Então estou na minha pasta do master, né? Git checkout master. Uma vez na minha pasta principal, o que eu posso fazer agora? Jogar as coisas que está nesse branch aqui para minha máquina. Como que eu faço isso? Git merge, pegando esse branch e jogando no branch que eu estou atual, que é o branch master. Fazendo isso, ele vai tentar jogar os arquivos para cá, certo? Existe uma coisa quando você faz isso daí que chama conflito. Às vezes ele faz o conflito, que é o quê? Ele vai fazer o merge ele não consegue entender as evoluções dos arquivos conforme o tempo que você vai digitando. E aí ele dá essa mensagem aqui falando para você, ó, tem conflito nos arquivos, certo? Quando ele dá essa mensagem, você vai dar um git status, vai ver o arquivo que ele modificou e que deu conflito, e aí você vai entrar no arquivo e ver como que ele está, certo? Uma vez dado o conflito, ele vai mostrar para vocês aí, ó, o que estava antes e o que está agora, certo? E aí você decide o que você quer que fique, certo? Eu quero que fique a versão que está com o teste Danilo. Então eu apago todos aqueles que eu não quero, deixo a versão que eu quero bonitinho, resolvo o conflito. Uma vez resolvido o conflito, eu venho, adiciono, comito
deixando a versão que preciso. E faço o push, certo? Outra vez, se feito o push, dou um git status para ver se eu tenho alguma alteração. Não tenho nenhuma alteração. Agora eu posso ver aqui diretamente que agora o meu arquivo está com a versão que eu quero, tá certo? Bom, gente, complicado, né? É bem complicado porque eu tive que fazer um rodeio inteiro para mostrar para você uma situação que pode acontecer na real, que é problema de merge, esse tipo de coisa, tá certo? Bom, uma outra forma é, eu não quero fazer nada disso, certo? Git x aqui. Eu não quero fazer nada disso, criar uma linha paralela, fazer minha alteração, mergear essa minha linha paralela, tá vendo? Ó, essa é a minha timeline, aí aqui eu te criei uma linha paralela, dessa linha paralela eu posso criar outra linha paralela, dessa outra linha paralela eu posso criar outra linha paralela, serve para fazer várias linhas paralelas assim, criando branches assim, certo? E depois eu posso ir mergeando tudo lá no na minha timeline principal, posso fazer isso, tá? Só que se eu não quero fazer isso, eu quero ignorar tudo isso daqui que eu fiz, ó. Todas essas modificações aqui, ó. Eu não quero nenhuma delas. Inclusive esse branch que eu criei. Eu quero deixar essa versão aqui como a versão que eu preciso, certo? Então existe um outro comando que você pode fazer no Git, que só tem no Git, certo? Nos outros você não tem uma opção dessa forma aqui. Ou se você tem, é um pouco mais difícil do que o Git para fazer, tá? Bom, o que você pode fazer? Existe um outro comando chamado git reset, tá? O git reset, ele também limpa para você tudo que você fez. E aí você consegue voltar lá no tempo, deixando, sem ser você dar um checkout naquilo, você consegue voltar no tempo, limpando tudo aquilo lá e ficando a timeline no ponto que você quer para você limpar tudo aquilo que você já fez, tá? Então, eu vou fazer alguns commits aqui, só para não perder essa timeline aqui. Só para não perder esse branch, essa timeline, eu vou fazer alguns commits aqui na frente e vou mostrar para vocês como que eu volto no tempo e faço um push ignorando tudo que está para cima, tá? Então, ó, vou criar um novo arquivo aqui. Arquivo para apagar, certo? Dá um git status aqui. Git status. Na verdade eu criei 3 arquivos, legal. Vamos lá. Novos arquivos. Git push. Tá. Então tá aí. Fiz um novo commit. Esse novo commit já apareceu aqui para mim, certo? Que é os 3 arquivos que eu criei. Deixa eu ver onde que eu criei isso aqui. Treinamento Git. Status. ls. Para teste. Arquivo. Apagar arquivo para teste. Então, deixa eu ver como que tá aqui. Tá aí. Voltando aqui, eu estou no branch novo, vou entrar no meu master, né? Porque eu comitei as coisas no master, por isso que não mostrou. Tá aí. Então, estou no meu master, tá os arquivos novos aqui, certo? Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma alteração no apagar, né? Rapidinho. E Sublime. Já está aberto aqui, né? O apagar, isso. Tá legal. Fiz essa alteração. Git status, git add, git commit, git push, git status. Então tá aí. Bom, vamos lá. Feito isso daqui, agora eu quero apagar essa alteração que eu fiz aqui, certo? Então eu tenho aqui 8 commits, né? Eu não quero esse último commit que eu fiz, que é esse commit de teste aqui que eu fiz, certo? Eu quero ignorar isso daqui voltando para cá, tá? Então o que eu posso fazer? Vamos lá. Um outro comando novo que eu tenho, que eu posso mostrar para vocês, git log. Ele mostra para vocês o resumo de todos os commits que eu fiz, que é esse mesmo resumo que está aqui, certo? Então se eu não quero esse teste aqui, eu quero deixar esse aqui como a última versão, o que eu posso fazer aqui? Usar o comando reset, certo? O reset também ele limpa os arquivos que você colocou ali a mais. Então, por exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui, tipo touch 1, 2, 3. Criei, não, 2, 3, 4, né? Criei um arquivo novo.
E vou modificar aqui também esse arquivo aqui. Então, no meu git status eu tenho tudo isso daqui, certo? Agora eu vou dar um git log de novo. E aí eu quero ignorar tudo aquilo que eu fiz e eu quero voltar para cá, certo? Para depois deixar esse aqui como meu principal. O que eu posso fazer? Git status, ele vai mostrar isso aqui para mim. E aí eu dou um git reset -hard, certo? Eu quero fazer um reset forçado desse checkout aqui, desse meu commit, certo? Fiz isso. Se eu der um git status aqui agora, ele vai mostrar para mim que eu apaguei lá as modificações, certo? E agora eu posso jogar isso aqui como se fosse o meu principal, tá vendo? Então, ó, fiz o meu reset hard. Se eu der agora um git ou um git log, ele vai mostrar que matou aquele teste. Se eu der também aqui um git x ou um git k, ele vai mostrar que aquele teste eu não tenho mais. Então, é justamente isso que eu quero. Eu não quero mostrar com aquela alteração que eu fiz no meu apagar. Eu quero deixar essa versão como a minha versão principal. Uma vez dado o reset, o que eu posso fazer? Git push -force, tá? O force, o que ele vai fazer? Vai manter a versão que está na tua máquina lá no servidor. Feito isso, fiz a alteração, certo? Agora, isso quer dizer que se eu dar agora um git, se eu vier agora aqui no meu git x, ele vai mostrar para mim que essa é a minha última versão. Se eu der um git checkout master, ele também vai mostrar que eu não tenho mais alterações aqui. Eu vou dar um refresh aqui no meu servidor para vocês verem. Então eu tinha esse teste, agora não tenho mais, tá vendo? Então voltei definitivamente a versão. Muito cuidado com git push force, porque quando você faz o git push force, você apaga realmente os seus arquivos do seu servidor, certo? Apagando todo aquele histórico. Então se você fizer isso, por exemplo, se eu tiver aqui nessa parte aqui, ó, e eu voltar, dar um reset desse commit e dar um git push force, tudo que está daqui para cima eu perco, eu apago, certo? Então, certifique-se que você quer fazer isso mesmo antes de usar o git push force, tá certo? Tá, legal. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, eu preciso apagar arquivo, certo? Então tem esses arquivos aqui, e eu vou apagar arquivo e incluir um novo. Então eu quero apagar esse arquivo aqui, apagar, rm-rf, então vou apagar esse arquivo aqui por linha de comando, apagar, certo? Dou um git status, ele vai mostrar aqui que eu tenho um arquivo para adicionar e tem um que eu deletei. Vou dar um git add ponto para adicionar todos os arquivos que eu quero adicionar, certo? Só que ainda tem um deletar aqui, tá? Então como é que eu faço para adicionar um arquivo que eu mandei deletar? Git commit, ou git, você tem duas formas, né? Git, bom, a forma que eu mais uso é essa daqui, ó, git commit -am, certo? O am, ele além de adicionar, ele também remove, certo? Então eu posso utilizar o git am e colocar a minha mensagem aqui, apagando e adicionando, certo? O am, ele adiciona as alterações e também apaga os arquivos que ele precisa apagar. Feito isso, git push, ele vai subir para o meu servidor, dei um git status, ele apagou o arquivo lá do meu servidor. Então eu não tenho mais o arquivo a apagar aqui dentro, certo? Se eu entrar lá no meu servidor, eu também não devo mais ter o arquivo a apagar. Não tenho mais, certo? Git, vou mostrar aqui, não lembro de cabeça muito bem como que eu faço o git delete sem ser pelo am. Então, git delete file. Aqui deve ter aí uma especificação. Tá lá, git rm, tá? Então, se você não quer usar o am, você tem o git rm também. Então, git status, eu vou fazer um exemplo deletando mais um arquivo aqui, ó. rm-rf 234. Então, apaguei esse arquivo. No git status ele vai mostrar que eu deletei um arquivo. Então, git rm, o arquivo que eu quero deletar, certo? Git status, tá lá. Então, git commit -m apagando um arquivo. Git push, mandei lá para o meu repositório, certo? Então, fiz mais uma alteração, dessa vez
apagando agora o arquivo. Então, mais um commit, apagando o arquivo. Se eu clicar aqui na minha home, opa, estou no lugar errado. Mais um commit aqui, se eu der o reload, eu não tenho mais aquele dd alguma coisa, tá? Ah, eu quero voltar no tempo novamente, então eu posso clicar aqui, voltar no tempo, e aí eu ver o que eu tinha naquele arquivo que eu mandei apagar, tá vendo? Bom, deixa eu ver, mais uma coisa que eu tenho de interessante aqui no Git também, é o que? Além dos brands, tem uma coisa que se chama tag, tá? O que é uma tag no Git? Tag, ele é quando eu quero versionar alguma coisa que vai marcar um ponto que eu preciso, certo? Que é marcar que esse é o meu código correto. Então, por exemplo, eu quero marcar nesse meu commit aqui, ó, git x, né? Quero marcar nesse meu commit aqui, antes de criar um branch, que eu vou criar um commit sem ter nenhum branch ainda, certo? Então o que eu posso fazer? Criar uma tag através desse commit aqui. Então eu vou fazer o seguinte, git checkout, voltar nesse commit, certo? Git tag e vou dar o nome da minha tag. Então tag underline sem underline ter underline ter underline branch, certo? E aí vou dar a mensagem que eu quero. Tag para marcar que eu tenho um commit sem ter branch. Fiz isso, eu tenho uma nova tag aqui no meu local, tá certo? Então, git x, eu vou ter uma tag aqui no meu local. Agora, git push ---- tags, ele é parecido lá com o meu branch, porém ele serve para versionar, para marcar um ponto lá onde você está, certo? Então, fiz ali o push das minhas tags, tá certo? Git tag, ele lista todas as tags, eu só tenho essa tag aqui. Git checkout master, tô no meu master de novo. Se eu dar um git tag, diferente do branch, ele mostra ali todas as tags que eu tenho para você. Então eu posso criar várias tags em várias linhas, em várias timelines diferentes, em vários branches diferentes, tá certo? Então criei ali uma tag. Agora se eu dar aqui o meu git x, ele vai mostrar para mim que eu tenho uma tag aqui, ó, que marca um ponto que eu digo antes do meu merge. Agora eu quero marcar um ponto no merge que eu fiz, certo? Eu também posso fazer a mesma coisa. Então vamos lá, git checkout disso daqui, git tag ponto onde fiz o merge, certo? Se eu não quiser digitar mensagem, eu também não preciso. Então fiz isso, git push ---- tags, certo? Mandei as tags para lá, git checkout master. Voltei lá para o meu master de novo. Quer dizer que agora no meu master, novamente, eu tenho lá um ponto marcado, tá vendo? Tá na minha timeline. Se eu tenho os pontos marcados desse jeito, eu tenho tudo bonitinho, o legal disso tudo é o quê? Imagina que você está num código de servidor, certo? Ou você tem ali milhares de linhas de códigos aqui, certo? E aí você quer fazer o seguinte: poxa, eu fiz uma coisa importante naquele commit que eu fiz há 1 ano atrás. Como que eu volto naquele commit? Ou você vai lá e procura o SHA, que é o commit daquele, e volta lá, ou você simplesmente pode voltar pela tag que você deu, certo? Então assim, eu posso falar assim, ó, eu fiz um deploy, eu mandei um dado para o servidor lá, eu joguei o meu site no ar e taguei ele como tipo versão produção 01, certo? E aí eu quero voltar na versão produção 01. Eu posso simplesmente dar um git checkout, o nome daquela tag, por exemplo, ponto sem ter o branch. Dei um git checkout lá, se eu dar um git x, eu tô agora, deixa eu fechar aqui, dar um git x, eu tô agora no ponto que eu queria, tá vendo? Então é uma forma mais fácil de você rotular aquele commit,
tá certo? Git log, ele mostra aí, inclusive quem fez a alteração. Imagina se você está trabalhando com milhares de pessoas, você consegue saber aí quem foi que fez as alterações, o dia que foi que fez a alteração e etc. Então, se alguém apagou algum arquivo seu, você tem como saber aí também pelo git log, tá? Git checkout master novamente, vou voltar para o master aqui, e vou explicar mais umas outras coisinhas aqui. Então, gente, ó, aqui também, quando você faz isso, ele mostra ali que você tem ali releases. Releases é as suas tags, tá certo? Então você tem lá seus brands, seus commits, suas releases. E aí os contribuidores eu vou explicar para vocês também logo logo, tá? Vamos lá, o que mais? Que a aula já está bem grande, mas tem alguns outros conceitos importantes aqui, que é o quê? Tá, outro conceito legal que a gente tem, além de tag, além de tudo isso que eu já te expliquei, é o quê? Verificar quem fez a alteração em arquivo, tá? Então vamos supor que eu tenho todos esses arquivos aqui e eu quero saber quem foi que fez, quem foi que criou esse arquivo para. Tem um arquivo chamado git blame, que é o culpado, certo? Git culpado, esse arquivo aqui. Eu vou ter como saber quem é que fez a alteração nesse arquivo e assim vai, certo? Ou também eu posso dar um git log, e ele vai mostrar para mim quem foi que fez as alterações, tá certo? Mas o mais usado é o git blame, e esse git blame te dá aí o culpado daquilo que foi feito. Tá? Esse arquivo, acho que como não tem alteração, ele não mostrou para mim. Deixa eu ver aqui um outro que eu tenho aqui. Teste. Então, ó, tá aí, ó, git blame. Quem foi que fez a alteração nesse arquivo? Ele me mostra, ó, foi nesse commit, foi o Gdocs que fez, nessa data, esse foi a alteração que ele fez dentro desse arquivo. Então o git blame ali, ó, ele é o dedo duro, tá? Ele fala quem foi que fez a alteração. Então se você está trabalhando numa equipe, você consegue saber quem foi que fez aquela alteração errada e aí você consegue ligar para aquele cara, conversar com ele e falar por que você fez isso, tal. Aí ele vai te falar o porquê, você consegue entender e resolver esse conflito aí, ou essa coisa que você fez de um errado ou não, ou entender realmente porque ele teve a necessidade daquilo e aí trazer isso para você. Então, mais uma coisa interessante. Tá, agora para finalizar e falar a última coisa é contribuidores, certo? Contribuidores é o seguinte, quando você quer que outras pessoas colaborem com o seu projeto. Então, o que você pode fazer? Em sets do seu projeto, certo? E aí você pode colocar os colaboradores no seu projeto. Então, você coloca lá, você vai digitar sua senha e vai colocar os colaboradores que você quer. Uma vez outros colaboradores tendo acesso ao seu repositório, eles também podem comitar dentro do seu repositório. Então não só você pode fazer isso, como outras pessoas também podem ter esse acesso, tá? Então você consegue fazer isso daqui, colocar colaboradores. Então uma equipe para trabalhar nesse mesmo projeto que você tá? Uma outra coisa interessante eu não coloquei ninguém como colaborador, só que eu quero contribuir para esse cara. Como é que eu faço? Existe uma coisa chamada pull request, certo? Por exemplo, eu estou aqui no meu eu estou no GitHub, e aí eu entrei dentro aqui tem um aluno meu aqui, ó, e aí ele tem os repositórios dele, certo? Eu quero fazer uma alteração em cima desse repositório que ele tem. Eu posso clicar aqui dentro desse repositório e aí fazer uma coisa chamada fork. O que é esse fork? Eu consigo pegar o que ele fez e jogar lá para o meu diretório. Então, fazer um fork aqui, ó, eu vou copiar tudo que ele tem para dentro do meu usuário. Então, eu copiei tudo para dentro do meu usuário, certo? Agora eu tenho aí aquilo que tinha lá no Tom Correia dentro da minha pasta agora, que é de docs, controle de estoque. Uma vez que eu tenho isso, agora eu posso fazer as alterações em cima desse arquivo que ele tem, certo? Então, como é que eu faço? Vou voltar aqui, vou dar um git clone desse arquivo que eu fiz, o fork, né? Que é o controle de estoque lá do Tom, certo? Legal. Agora eu entro aqui dentro do controle de estoque do Tom, dou um git status aqui, vejo que eu não tenho modificações nenhuma, entro aqui e vejo todos os arquivos que ele mexeu, tá vendo? Então tá aqui, ó, todos os arquivos que ele mexeu. Agora eu quero fazer uma modificação aqui e mandar essa modificação para ele, falando, ó, Tom, isso aqui que você fez não é desse jeito, tá? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Uma modificação, certo? Exemplo de SQL com join, certo? Fiz essa modificação, salvei. Agora, o que eu posso fazer aqui? Comitar as minhas
modificações e mandar para o Tom, certo? Então, fiz isso aqui, git add ponto, git commit traço m, modificação de teste, git push, certo? Então, mandei isso aqui para o meu servidor, certo? Então, a modificação que eu fiz, eu estou no meu repositório. Então, se eu dar um refresh aqui, ó, eu vou ter um commit a mais, mas, porém, esse commit que eu fiz está só no meu, certo? O commit dele está lá no dele. Então, quando eu fiz isso daqui, eu quero mandar lá para o Tom Correia, então, olha a diferença, ó. Aqui são os meus commits. Aqui é os commits que tá lá no Tom. Então, de docs, certo? Controle de estoque. Aqui, Tom, controle de estoque. Então, se você olhar aqui, ó, tem 3 commits e no meu tem 4 commits, certo? No meu tem 4 commits, no dele tem 3 commits. Eu quero mandar o último commit que está aqui, ó, um commit que o Lira fez, que trabalha junto com ele aí em comunidade, certo? E no meu aqui eu tenho um commit a mais, que é uma linha a mais aqui, e eu quero mandar essa linha a mais para o Tom, certo? Quando eu quero fazer isso, existe um comando aqui, né? Um controle que é utilizado para quem trabalha com open source, chamado pull request. O pull request é pegar as alterações do fork que eu fiz, que é de alguma coisa que eu trouxe de outro usuário para mim, e mandar essa alteração para ele. Assim que você trabalha com comunidade. Então, eu fiz alguma coisa, fiz algum programa, e esse programa tá com alguma coisa que está com algum defeito, e você achou esse defeito no meu código, você pode contribuir comigo, fazendo o fork do meu projeto, alterando aquilo que você precisa, e mandando isso lá para o meu usuário de novo. Isso é uma coisa essencial que o Git tem, e é muito legal ter isso. Porque você consegue trabalhar com gente em todos os lugares do mundo, tá? Então você consegue trabalhar com colaboração. Foi assim que o Linux foi feito, certo? Inclusive o criador do Git foi ali o criador do Linux, certo? Então assim, é assim que o pessoal trabalha com comunidade. Vou clicar aqui em pull request, mandando a alteração que eu fiz lá para o Tom, certo? Então aqui, ó, modificação de teste que eu fiz, eu vou mandar pro Tom, certo? Do meu master com a alteração que eu fiz aqui, certo? Então para o master do Tom eu estou mandando do meu master para ele. Fiz isso, qual arquivo que eu vou mandar? Esse arquivo aqui, adicionando isso aqui que eu fiz, certo? Então a modificação que eu fiz está aqui em verde, o que eu retirei está em vermelho e o que eu coloquei está aqui em verde, certo? Fiz isso, eu vou criar um pull request, certo? E aí eu vou falar para o Tom quais as modificações que eu fiz. Olá, Tom. Esta é uma modificação de teste, certo? Então, eu fiz isso daqui, vai chegar uma mensagem lá no e-mail dele com essas alterações que eu fiz. Então, aí ele tem duas opções, ou ele aceita ou ele rejeita, certo? Se ele rejeitar, chega uma notificação para mim falando assim, ó, o Tom não aceitou o seu commit. Se ele aceitar, tudo que eu fiz no meu código passa a passar para o código dele, certo? Então, trabalhei com comunidade ali, né? Fiz isso daqui e aí ele vai mandar lá para o Tom, aí o Tom vai decidir, ele vai receber esse e-mail logo logo e ele decide se ele recebe ou não, tá certo? Bom, galera, vocês também podem fazer isso. Se vocês viram aí algum repositório meu, alguma coisa minha que vocês querem contribuir, vocês podem clicar, por exemplo, nesse treinamento Git aqui, ó, que eu convido a vocês a fazerem isso, fazer um fork, mandar isso para a máquina de vocês, fazer as alterações e mandar o pull request para mim. Uma vez chegando o pull request para mim, vai aparecer ali na minha lista de mensagens, certo? Então, ó, nas minhas notificações aqui, vai aparecer ali que alguém fez um pull request. Aqui só foi algumas alterações que alguém fez aqui, ó. Mas quando tem pull request, ele mostra para mim, ó, alguém fez um pull request para você em tal lugar. E aí eu consigo saber que essa pessoa fez um pull request, eu vou lá e faço ali, né, eu adiciono o merge ou não adiciono o merge, tá certo? Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre Git. O Git é muito grande, tem muitas outras coisas ainda para vocês aprenderem, certo? Mas o meu conceito dessa aula é desbloquear a mente de vocês, certo? Mostrar o poder que o Git tem. Então, se vocês querem conhecer mais sobre o Git, bom, vocês podem digitar aqui, ó, aprendendo Git no Google, que vai ter com certeza algum blog de alguém ou do próprio Git, que é aqui, ó, do próprio Git, tem ali
noções básicas de como você vai aprender o Git. Então você tem como ler o que é o Git também e aprender isso daí. O objetivo dos vídeos que eu faço para vocês é desbloquear a mente de vocês, desbloquear para que vocês possam fazer pesquisas e vocês possam andar com as próprias pernas através dessa dica que eu dei na aula para vocês, tá certo? É isso, falei tudo que eu tinha para falar e, bom, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre servidores, tá? A gente mexeu muito com o client ali, que era JavaScript, alterando diretamente na página HTML. Agora a gente vai entrar ali na parte de back-end. A gente só mexeu com front-end agora, ainda, né? Agora a gente vai entrar na parte de back-end. Eu vou mostrar para vocês como criar um servidor e como fazer esse servidor na máquina de vocês. Então, próxima aula, back-end, tá certo? Então, vocês vão ter que baixar aí. Eu vou começar com o Node.js, então vocês vão ter que baixar o Node.js na máquina de vocês. E aí a gente vai começar com a aula de back-end, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Até mais. Até a próxima aula.